Tudo bem, congelada a imagem. podemos passar então a palavra para o Dr. Rafael. Rafael, a gente está aí então acompanhando todos os desdobramentos dessa prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro. Você falava sobre essa decisão do ministro, né, Alexandre de Moraes, e também sobre a questão política, né, de como que isso pode impactar, inclusive até positivamente. Dizem até, a gente não tem como cravar isso, evidentemente, mas que o ex-presidente acabou provocando essa situação, até por uma questão política. Como é que você vê essa possibilidade? A gente está sem o áudio do professor? Fala um pouquinho, doutor, só para gente. Agora sim, Voltou? Desculpa. Vamos lá, sim. Nós temos estudos de comportamento, não só eleitoral, mas também de comportamento em relação a marketing, etc., do eleitorado brasileiro, em que ele acaba mudando o pêndulo dele para quem é vítima e quem é algoz muito rápido, né? Então, se por um lado as medidas cautelares impostas semanas atrás pelo ministro Alexandre de Moraes a Bolsonaro estavam dando uma certa imagética no eleitorado de que Bolsonaro era um transgressor, né, e por isso que teve que ser contido pela tornozeleira e pelas medidas cautelares, a questão da prisão domiciliar, ela pode transformar essa imagética de transgressor para vítima, né? E como o Murilo Hidalgo, meu grande amigo, estava falando antes, nós não sabemos ainda como o eleitor vai se comportar. O que nós sabemos, e acho que isso a pesquisa evidentemente só vai realçar, é que dentro das duas bolhas, na bolha anti-Bolsonaro e na bolha Bolsonaro, a resposta já está dada, né? Na bolha anti-Bolsonaro, o Bolsonaro vai ser visto ainda mais como um transgressor que fez tudo para ser preso, vamos dizer assim, e na bolha bolsonarista ele é basicamente um coitado, uma vítima de um grande sistema contra ele. Porém, para o eleitor em disputa, que é em torno de 10% da população brasileira hoje, o eleitor em disputa, que é aquele que já votou em Bolsonaro, mas também já votou em Haddad, já votou em Dilma, enfim, é um eleitor pendular, para esse eleitor que a gente está preocupado, né? A gente consegue identificar esse eleitor, de certa forma, em alguns pontos do país, em alguma idade, algum gênero, a gente já sabe mais ou menos onde ele está, e eu acho que é esse eleitor aí que a gente vai ter que abrir depois os dados para saber como ele está percebendo essa prisão de Bolsonaro. E aqui é uma coisa interessante para se falar. O ministro Alexandre de Moraes, ele não é um petista, ele não é uma pessoa indicada por Lula, enfim, ele foi indicado por Michel Temer, ele foi indicado por aquele que o PT considera um algoz, né? Mas ele se transforma, vamos dizer assim, no maior algoz de Bolsonaro, que é o grande rival hoje de Lula, como o Murilo Hidalgo estava contando. A gente não consegue compreender ainda com muita clareza se é bom ou ruim para o Lula o Bolsonaro estar fora das urnas, porque seria mais fácil para Lula derrotá-lo de novo do que derrotar um desconhecido. Enfim, todas essas questões só demonstram, Marcela, que a política está muito mais para o jogo de sinuca do que para o fla-flu, que a gente normalmente fala, né? Enfim, a política não é tão fácil de se compreender. Isso é, um ministro, que é o ministro Alexandre de Moraes, que não é indicado pelo PT, na verdade, ele disputou contra o PT em São Paulo, disputou contra o PT no CNJ, ele disputou contra o PT no governo Temer, acaba sendo alguém que, para algumas pessoas, ajuda o PT nessa questão do Bolsonaro, mas para uma outra visão da política, ele chega a atrapalhar as eleições do Lula, porque Bolsonaro fora das urnas e Bolsonaro preso, talvez seja uma incógnita para o presidente Lula, que evidentemente é o incumbente e, portanto, pela literatura do comportamento político, claro que ele é o favorito, porque ele é o incumbente, né? Não porque ele é Lula, mas porque ele é o incumbente, isso é porque ele está na cadeira. Portanto, essas questões ainda da prisão do Bolsonaro, no plano do comportamento eleitoral, ainda estão em aberto, não dá para cravar muito. Por outro lado, o que dá para cravar, o que dá para perceber, é que quanto mais o ex-presidente Bolsonaro fica limitado fisicamente, mais ele abre flanco para outros possíveis candidatos se articularem. A tese é a seguinte: enquanto Bolsonaro estiver solto e apto a fazer política, mesmo Bolsonaro tem uma força de mobilização física muito forte, né? Onde ele vai, ele mobiliza muita gente. Logo, isso, de certa forma, limita os outros possíveis candidatos a fazer política nacional.
né? Tarcísio tem que ficar fazendo política em São Paulo, Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, Zema em Minas, Ratinho Júnior no Paraná e por aí vai. Caiado, que tenta sair de Goiás a todo tempo, mas enfim, ainda não decola. Agora, com o Bolsonaro fisicamente preso, fisicamente minimamente em casa agora, ele libera um pouco mais para esses outros políticos tentarem fazer alianças maiores, isso é, se articularem mais. Portanto, o nosso radar aqui na Fato Inteligência Política está também agora na rotina, a partir de agosto, setembro, desses outros possíveis candidatos, né? Porque em abril é a decisão final, né? E o tic-tac do tempo não para. Isso é, aquele que se articular melhor, por enquanto, tem condições melhores de chegar em abril, que é a data final para decidir, especialmente esses governadores para onde vão, se vão para o Senado, se vão para a campanha nacional. Em abril já tem que estar tudo pronto, porque, evidentemente, os prazos da Justiça Eleitoral não serão alterados.